A nossa proposta inicial era o INPC, né, da database, que a nossa database é março, mais 4% de ganho real. O INPC era de quanto? Eu olhei ontem nos arquivos da nossa federação, 3,39 era de março, firmado março. E daí a gente estava pleiteando ali mais 4% de ganho real. Como a gente tem ali também o piso regional, e não se pode negociar abaixo do piso, o piso sempre ele fecha ali em meados de abril, maio, né? A gente fica no aguardo ali para a gente poder prosseguir as nossas negociações. E o índice fechado, acordado, agora entre nós, os sindicatos, foi de 5,35. A gente teve um ganho real de quase 2%. Se chegamos a um acordo, né, e como foi dito, né, a nossa database é março, e são sempre os índices nacionais que são os norteadores. Os correspondentes da negociação sempre se dão a partir dos índices nacionais, né? Então existiu o ganho real, né, dentro das possibilidades do nosso comércio, existiu a correção e mais o ganho real. Ficou bom, nessa questão ficou bom para ambos os sindicatos, e aí foi firmada então a nova convenção e o novo dissídio para os próximos, ou dissídio para esse ano, né? Para esse ano, e a convenção para os próximos 2 anos, né? A nossa proposta inicial era algumas questões em relação a horários, né? A implementação, existiu uma polêmica bem forte, existe ainda, né? Da questão do nosso comércio abrir todos os sábados à tarde, né? Então esta é uma negociação que nós tentamos ter já há alguns anos, né, em relação ao sindicato laboral. Só que o que acontece, Ademar? Toda vez que se pleita uma modificação numa convenção, não se dá através da presidente do sindicato comercial ou do sindicato patronal, do laboral do patronal. Sim. Todas as alterações, elas se dão através de assembleia para a aprovação da categoria, né? Então, quando a gente propõe algo um pouco maior, nós não temos como chegar e impor que isso seja feito. A presidente GCL tem que convocar a categoria dela, pôr em votação, e se a categoria aprovar, aí sim existe toda a modificação da nossa CCT, que é a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então nós mantivemos ainda o diálogo em relação a esse estendimento do horário comercial de Lagoa Vermelha. Contudo, nós resolvemos manter em ata, em aberto, este assunto, porém em relação à escala 5x2 que está para ser votada, né? Sim. E aí futuramente essa discussão terá que acontecer e todos teremos que nos adequar a isso. Então, uma das propostas do Sindilojas era a questão sim do ganho real, do INPC, da atualização. Isso não se discute, sempre tem todos os anos, mas o maior pleito ainda é a possibilidade dessa extensão de horário, né? Que agora, como eu falei agora, nós demos uma pausa em relação à questão federal, né? Aguardar as decisões que geralmente vêm de cima, né? Verdade. Não adianta nós nos adiantarmos e não esperar a realidade. A princípio a gente sabe se está em votação, porque a gente está ali, né, apoiando esse fim da escala 6x1, mas depende muito da realidade. Então a gente tem ainda que ver, estudar o texto, como vai ser, como vai ficar, porque até mesmo a gente está perdido nesse âmbito, né? E o Eberson sabe que a nossa luta sempre foi por diminuir o horário de trabalho dos trabalhadores, não aumentar. E a proposta vinda do Sindilojas era sim, então liberar todos os sábados à tarde, e sem a realidade não tem como a gente negociar nada. E eu, através da categoria, que vou decidir algo, né? A categoria vem imposta ali em assembleia a sua decisão, a sua vontade, e eu simplesmente transmito, porque eu não sou o sindicato. O sindicato é os trabalhadores, eu sou uma representante que trago a vontade do trabalhador, né? Trago os desejos deles para a assembleia, e ali a assembleia decide e trago daí, então, a resposta, o retorno ao Sindilojas.